vista disso que a gente estuda a parte de todos os sistemas do corpo humano. Então, a gente vai ter sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório, sistema é, excretório, enfim, todos os sistemas, os principais sistemas, nós vamos estudar hoje. Claro que a gente vai pegar o filezinho ali, o que precisa realmente, tá bom? Então é o seguinte, vamos fazer um checklist aí para a gente começar. Então eu vou pedir para te escrever então sobre o que nós vamos tratar da aula de hoje, ok? Vamos nessa. Então, biologia 3, eu vou falar sobre sistema digestório. Eu começo falando sobre sistema digestório, sobre digestão, sobre as partes que tem o sistema digestório toda, desde o início ali da boca, né, até o fim, que é o ânus, que é quando sai o que o corpo não precisa utilizar, né? Muito bem. Avançando, a gente fala um pouco sobre o sistema respiratório, também sobre todas aquelas partes, né, que os gases ingressam no corpo e também são expelidos. Beleza. Terceiro sistema que a gente estuda hoje é sistema circulatório, toda a questão do sangue, toda a questão de transporte de gases dentro do nosso corpo, a questão imunológica também, ok? Olha aí. E sistema circulatório, das células, né, que a gente estuda do sangue, a gente vai estudar também os órgãos, né, os órgãos ali do sistema linfático, né? A gente vai ter dois tipos de tecido sanguíneo, então a gente vai distinguir eles nesse momento aí para ti. Sistema excretório, não sei se vale a pena a gente ver em vista desses outros três conteúdos que são uma grande prova da prova, né? Eu me deteria fazendo a prova em vista desses três primeiros sistemas que eu comentei contigo, mas a gente pode dar uma olhadinha em sistema excretório sem problema nenhum. Mas não é sangria desatada, que nem diz o outro, né? A gente pode ver. Sistema nervoso também, raríssimo de cair. Não é esse o foco da biologia 3, né? Em vista das questões que podem ser feitas para ti na prova. Mas a gente avança no sistema e vai chegar no sistema muscular. Então, o sistema muscular, sim, a gente vai conversar sobre o sistema muscular, diferença dos sistemas musculares, quais são os tipos de sistemas musculares que nós temos, né? O liso, o estriado, qual é a diferença entre eles, quais suas características, né, para te definir sobre qual que a questão está falando contigo na prova. Beleza. Sistema hormonal e sistema imunológico. E sistema imunológico a gente fala um pouquinho quando a gente fala de sistema circulatório. Porém, nesse sistema imunológico, eu vou te dar uma dica forte aí. Essa é boa, né, de cair, quando falo de sistema imunológico, que é sobre vacina. Sobre a vacina, né, a defesa do nosso corpo através da vacina, né? Como que ela dá o gatilho para que o nosso corpo fique alerta, né? E consiga se defender contra antígenos, né? Que virão a nos atacar. A parte de zoologia, galera, olha, acho que não vale, porque tem a parte de zoologia, a parte que fala sobre os animais, né? Zoo, animal, logos do grego é estudo, então estudo dos animais. Então todo o reino animalia a gente vê na zoologia, né? A parte dos invertebrados e a parte dos vertebrados. Dos invertebrados,
não não tem caído muita coisa, a galera tem comentado comigo, disse, não cai tanto, soro. Mas, no entanto, cordados, sim. Nós, por exemplo, os mamíferos. Então, é sobre nós que eu vou comentar contigo, sobre as principais características dos mamíferos, que é o que interessa realmente para ti, né? Saber sobre as características gerais, que é o que vai diferenciar mamíferos dos demais grupos de cordados, né? Aves, répteis, anfíbios, mamíferos, nós, aves, répteis e peixes, desculpa aí, ó. Fiz desorganizado aqui, a cabeça tá organizada, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então a gente vê o último dessa classe evolutiva, né? Que é os mamíferos. Ok? Estão vivos depois desse apanhado geral sobre o que vamos falar? Tá tudo ok com vocês? Estão com o caderno na mão, com a caneta na mão, com um copo de água, tomar uma aguinha ou um café, sei lá. Tá tudo bem aí? Só me dá um ok que a gente começa. Oh, aí, ó, chegou as gurias, chegou o guri. Sim, tudo certo. Beleza, então, galera, vamos. Aí, quem? Áureo, Amilhão, Luciana. Ha! Aí que eu vejo, aí que eu digo, tem que tá tudo bem mesmo nessa hora aí, né? Sábado de manhã, ok, Ju. Legal. Gostei. É assim, cara. A gente vai dando um ok, tudo certo, a gente vai se falando aqui e a gente se entende. Galerinha medonha do velho, vamos nessa então. É, Sistema digestório. Sistema digestório. Bueno, galera, só antes de falar sobre o sistema digestório, vou te dar um extra. Antes do sistema digestório, vou te dar um extra que provavelmente não vai cair na prova, mas é legal para te entender sobre essa sistemática de nutrição, que é sobre isso que nós vamos comentar. Quando a gente fala de sistema digestório, falamos sobre a nutrição, né? Sobre de onde o corpo capta energia para todo o seu metabolismo celular. De onde o organismo, qualquer organismo vivo do planeta Terra, capta energia para o metabolismo celular, ok? Muito bem. Qual é o extra que eu quero te dar, que é um negócio muito legal de ver e até para te trocar uma ideia depois com a galera, né? Pô, tive aula de biologia aí. E o lance é o seguinte, né? Conversar sobre assuntos científicos aí, né? Mudar um pouco o assunto aí com a tua roda social aí. É o seguinte, ó. Existem dois tipos de organismos com relação à nutrição. Então é o seguinte: existem os autótrofos e os heterótrofos, ok? Então, existem os autótrofos e os heterótrofos. Autótrofo é assim, do grego auto é de si próprio, e trófos significa alimento. Então, o autótrofo é aquele organismo que produz o próprio alimento. Olha só que fantástico isso. Depois, claro, quando tu estuda ecologia, tu estuda cadeia alimentar. Mas se tu procurar nos outros livros, podem ter bibliografias, referências falando sobre cadeia trófica. Trófos é alimento, então cadeia alimentar, só para te ver o significado da palavra. Então, o autótrofo é aquele organismo que produz o próprio alimento.
Alguém sabe me dar algum exemplo aí de um organismo que produz o próprio alimento? Tendo só esse conceito básico aí sobre o autótrofo. Alguém sabe me dizer que organismo produz o próprio alimento? Boa, Aureo. Boa, Aureo. Só o que eu te digo, cara. Perfeito, velho. Então, um exemplo clássico que a prova pode te dar, caso converse sobre quanto à nutrição, os organismos podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são todos os vegetais. Todos os vegetais. O Áureo falou sobre as plantas, né? Claro que os vegetais eles são classificados aí, assim como os animais, né? Que a gente vai ter, só sobre os cordados, a gente vai ter peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Também os vegetais são classificados com relação às plantas, com relação à organização taxonômica, né? Então a gente vai ter as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, que são as últimas aí do processo evolutivo, que são aquelas que vão ter frutos, como a bergamoteira, como a laranjeira, enfim, só para te entender. E o outro tipo de ser vivo com relação à nutrição são os heterótrofos. Então você vai ver do hétero do grego é diferente. E trófos é alimento. Então é a pessoa que capta o alimento do meio, né? Ah, eu sou heterossexual. Então hétero é diferente, sexo com relação ao próprio sexo, né? Então é a pessoa que gosta do sexo diferente do dela. Ah, eu sou heterossexual, sou menino, então eu gosto de menina. Isso mesmo, né? Então, heterótrofo, que capta o alimento do meio. Exemplo, nós. Nós, por exemplo, somos heterótrofos. E com relação aos heterótrofos, a gente vai ter sistema digestório, ok? Um sistema digestório. Claro, a gente vai pegar a fisiologia humana, então a gente vai pegar o mais complexo dos sistemas, né? Então vamos nessa. Então, só para te entender que, vamos lá, os humanos são heterótrofos porque captam alimento do meio. E todo esse processo de digerir, de se nutrir, é relacionado ao qual sistema? Sistema digestório. Perfeito? Galera medonha, vamos avançar. Uh, por que a gente come? Por que a gente se alimenta? Quem é que sabe me responder essa daí? Por que a gente come? Por que a gente se alimenta? Sustentar. Necessidades do nosso corpo. Eu gosto quando vocês escrevem, vocês sabiam? Porque daí eu consigo pelo menos tirar um termômetro para ver se vocês estão entendendo o que eu estou comentando contigo, né? E é super importante vocês escreverem quando eu pergunto. De fato, a gente come porque para nos dar Evelyn, tu foi perfeita agora. Essa é a resposta da prova, viu, galera? Não é porque é uma necessidade, não vai estar escrito porque é necessidade do corpo ou é porque é para sustentar, porque senão a gente desmaia e cai, não. Mas certamente, se a questão for essa, por que a gente se nutre? Por que a gente se alimenta? A resposta mais que eu certamente escreveria na questão para ti seria o que a Evelyn respondeu. Para a gente captar energia. É isso, galera, porque a energia é o que vai dar todos os demais itens aí que a Luciana e o Luciano comentaram, né?
que é para sustentar o corpo, que é porque o corpo necessita. Mas isso não vai estar escrito lá. O que vai estar escrito lá, se tiver escrito, vai ser para captar energia. Certo que sim. Porque essa energia ela vai estar dentro dos compostos orgânicos que nós nos alimentamos. Ok? De compostos orgânicos, Sora. Aqueles que a gente vê na biologia 1, lembra? A gente vai ter água e sais minerais e os compostos orgânicos, que são as proteínas, os lipídios, os carboidratos, enfim, todos esses que tu pensar que estão na comida, a gente vai deles tirar a energia. E essa energia, ela é consumida a nível celular. Tu vê que a gente está falando de sistema, né? Mas isso tudo é para chegar nas células. Tudo isso é para chegar nas células. Nós somos aí, o pessoal fez uma estimativa de 60 trilhões de células nós temos, aproximadamente. Pô, é muita célula, né, galera? Célula pra caramba aí. Muito bem. Então fica essa dica aí boa, hein? A gente come para captar energia. Beleza? Foi, né? Vamos lá. É, Então a gente come um café da manhã. Quem é que tomou o café da manhã aí? Me diz o que que comeu aí. O que que comeu, o que que tomou aí no café da manhã? Mais o que comeu? Eu tô com vontade de torrada e café preto, torrada. Comeu a torrada só o pão ou passou uma margarina, uma manteiga? Ou caprichou no troço, meteu um queijinho, um apresuntado, né? Como é que foi isso daí? Nescau torrada com patê. Toma, ovo, pão. Bah, ovo, né? Bah, para aí. Olha aí, bah, galera, fuzel no café, velho. Paçoca, meu. Ô, Dudu, tu tá loucão, mano? Vai comer paçoca de manhã, mano. Bah, que loucurada, velho. Vai comer um pão que nem as gurias, cara. Tu tá louco, cara. Então, pra te ver, então a parada toda é essa, né? A gente, ó, comi o pão aqui, mastiguei, ó, te liga aqui, ó, mastiguei, engoli. Então é boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, ó, ânus. Então, esse é o nosso sistema digestório, né? A gente mastiga, começa aqui na boca, né? Mastiga, engole. E depois ele vem aqui, ó, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Esse é o caminho aí que essa torrada, esse café, inclusive até a paçoca de amendoim, fizeram. Certamente, se vocês se alimentaram aí 7 da manhã, 8 da manhã, ainda está em processo de digestão ainda esse alimento aí que tu colocou para dentro, né? Muito bem. Galera medonha, olha só que máximo que é o nosso sistema digestório. Todo esse caminho que eu te mostrei aqui, brincando contigo, de mastigar, engolir, e ele andar por todos esses órgãos que tem o nosso sistema digestório, são para quê? Para eu pegar esse pão e degradar ele, digerir ele, diminuir ele, diminuir ele até a menor parte dele, que é o composto orgânico dele, a unidade básica dele, o carboidrato. Então, assim, também ali eu vi que tem uma galera ali que falou peito de frango, né? Comer um peitinho de frango. Também, né, galera? Tu mastigar esse peito de frango, engolir, todo esse processo para digerir, para tirar do peito de frango, que é proteína, né? Proteína animal, diminuir a menor parte da proteína. Então, várias dicas, hein? Várias dicas, além da aula, dicas ainda. Eu queria que tu fizesse um link
Dá uma lidinha, galera, na Biologia 1, volta um pouquinho lá e dá uma olhadinha nos compostos orgânicos, que é o que é o que está relacionado com a nossa alimentação, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? Tipo, toma ali. Ou só comer um ovo frito, pô, tem lipídio ali também, além da proteína, né? A albumina do ovo, a gente vai ter o lipídio, que é o quê? Que, pô, o óleozinho ali, ou a banha, né? A galera faz com banha também. Um ovo frito, tem lipídio ali também, óleo, né? Que também é essencial para o nosso corpo, tá bom? Olha só, vamos conceituar. Eu quero que tu tenha um conceito no teu caderno aí sobre digestão. Então, o que que é digestão? Pode escrever, ó, digestão, dois pontos, que eu vou te falar. Então, o que que é digestão? É a transformação do alimento, todos esses que vocês me falaram aí, me listaram aí, torrada, peito de frango, ovo, paçoquinha de amendoim, esse daí tá louco, mas tudo bem, tá valendo, comeu, comeu. Olha aqui, ó, digestão é a transformação do alimento em compostos mais simples, absorvíveis e utilizáveis pelas células. Legal, né? Então, o processo de digestão é a transformação de todo alimento que a gente come, a transformação de todo alimento em compostos mais simples, menores, compostos menores, mais simples, absorvíveis e utilizáveis pelas células. Ok? Anotaram? Essa é boa de cair na prova, hein? Fica ligado. Opa, legal. Olha aí, ó. Valeu, Lid. Isso aí. Boa, boa, Luciana. Isso aí. Quer anotar as coisas aí. Às vezes o senhor dá uma viajada, mas a viajada é uma viajada boa, viu? É porque eu fico pensando que eu tenho que te dar exemplos que tu consiga visualizar realmente do que a gente está falando, né? Sobre o próprio sistema digestório, enfim. Ah, como é que eu vou dizer para ti? Os órgãos do sistema digestório, viu? É bom tu ter uma listinha aí também, viu? Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Esse é o nosso sistema digestório. É bom que tu saiba. Anota aí todo. Anota e faz assim, ó. Faz tipo assim, ó. Boca, puxa uma flechinha. Esôfago, puxa outra flechinha. Estômago, faz um caminho. Perdão. Faz um caminho aí do teu alimento aí. É legal de tu ter isso daí, até para te dar uma olhada depois, mais fundo. Posso repetir? Claro que eu posso. Boca, ó. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Ó, te liga. Ó, te liga. Aqui, ó. Ó. Hã? Gurizada. Aí, ó. Ei. Home office, mano. Te liga, cafezinho. Pô, tá de brincadeira, né? Cafezinho
Um baita de um bagulhão desse. Só assim pra segurar, meu, não adianta. Aham, cafezão, né? Vamos lá. Bom, seguinte, deixa eu te dar tô dando eu tô meio captando aqui também o que é importante para ti, né? Desses órgãos todos que eu falei, o que que eu acho legal aqui de falar para ti? É, estômago. Vamos falar do estômago. Estômago aqui, ó, quando a gente come muito, que ele dá uma inchadinha, né? Enche aqui, fica com um estômago inchado, assim, né? Fica um negócio bem. Aí o processo de digestão, daí depois dá uma diminuída, né? Vamos falar do estômago aí. Ah, claro, o estômago tá aqui, antes dele tem o esôfago e a boca, né? Na boca, galera, o que que tu pode remeter à boca? Duas coisas. Mastigação, porque é aqui que começa o processo de triturar qualquer alimento, né? Mastigação, mastigar, e deglutição, que é tu engolir, deglutição, tá? Então, na boca, mastigação e deglutição. Tu mastiga ali é o primeiro processo digestório, o primeiro processo começa aqui na boca, né? Mastigar, detonar bem o alimento e depois tu deglutir, tu engolir, tá bom? Então, mastigação, deglutição. Aonde? Na boca. O que que vai acontecer aqui já? A formação do bolo alimentar. O bolo alimentar. E daqui em diante é o bolo alimentar. Tudo isso aqui é o bolo alimentar. Vai finalizar no ânus como? Cocô, né? O nosso cocô, que é o quê? Passou por todos esses órgãos, o alimento, e dele o corpo vai absorver o que realmente precisa. O que que é necessário a gente absorver? Você sabe que nem tudo que a gente come é bom, né? Tem coisa que a gente come que tu tira muito pouco nutriente dele. É um fato. A galera come, vamos comer salgadinho. Vamos chupar bala ainda assim que tem glicose, alguma coisa ali, mas também em excesso faz mal, né? Dá cárie nos dentes, dá tudo isso daí. Mas a gente come, toma um refrigerante, quer dizer, tem alimentos que a gente come que nem tudo a gente utiliza, né? Então, olha só o que acontece. Então, o sistema vai detonar todo esse alimento que a gente engoliu, vai absorver o que interessa para ele, o nutriente, e o que não servir, a gente manda embora. É só manda embora o que quer, dá tchau? Não, cara, tô falando de sistema de sistema digestório. O cocô é tudo aquilo que o corpo não precisa. E a gente manda embora. Beleza? Tranquilo? Agora eu lembrei de uma legal aqui sobre o cocô, que é o seguinte, ó. Pô, aula de biologia, né, galera? Vamos falar de cocô também. Olha aqui, ó. Ah, qual vocês vendo o cocô? Olha só, olha que loucura essa aula. Qual alimento a gente não consegue degradar? Vocês já pensaram nisso? Ou vocês acham que a gente consegue degradar todos os alimentos? Essa é pra. Pô, Lid. Guria, tu tá craque, velho. Muito bom. Tu até foi sensacional. O milho, por exemplo, é um alimento que a gente não consegue degradar. Mas é só o milho. O milho faz parte aí de um grupinho, tu entende? Do que? Qual é o grupo? O que que é o milho? O que que é o milho, galera? O milho a gente não consegue degradar. Foi bem legal essa daí. Daí o pessoal vê quando come um X, né? Vai comer um X tudo. Aí, pum, comeu, tá bem. Daqui a pouco vai no banheiro, vai dar aquela olhadinha assim, o milho tá lá no cocô.
Alface também a gente não consegue degradar. Ervilha, né? Às vezes tem ervilha também no X e tal. O que são esses caras aí que eu comentei contigo? São vegetais. Olha só que máximo isso. Nós não conseguimos degradar o vegetal. A gente não consegue degradar vegetal. Alface, bom, enfim. Se tu pensar de vegetal, a gente não consegue degradar, galera. Não conseguimos. E sempre foi assim? Não, olha só que máxima isso. É sobre evolução, né? Nós tínhamos um órgão que era responsável pela degradação da celulose, que é o que os vegetais têm na sua parede celular, né? A celulose. Nós degradávamos. E no processo, depois você vai trocar uma ideia com o Lucas, prof de vocês, muito bom em história aí, sobre o período paleolítico e neolítico, sobre a pedra lascada, a pedra polida, que a galera se alimentava exclusivamente de vegetais. E depois que descobriu o fogo, mudou tudo. Aí começaram a assar. Tá passando geografia? Pô, legal. Mas troca uma ideia que ele manja um pouco de história também. Aí começa o papo com ele assim, o prof. Márcio disse que tu sabia um pouquinho de história. Aí comenta um pouquinho aí para nós sobre a alimentação aí no Paleolítico, no Neolítico. Daí ele vai trocar uma ideia legal contigo aí. A gente comia verdura direto, verdura, fruta. Depois do fogo a gente começou a comer carne e proteína, né? A fazer churrasquinho da galera que tinha aí, né? E daí, nesse processo de milhões de anos, a gente perdeu o órgão esse que nós temos, perdeu a função. Ele é um órgão vestigial que a gente chama hoje. Ainda a gente nasce com ele, mas ele não tem utilidade nenhuma para nós. Vocês sabem qual é? Qual o órgão do sistema digestório que não tem função nenhuma? Não tem nada. E quando ele inflama, detona com a galera. A galera tem que tirar ele. Ele tá aí só para estrovar a vida da galera. Qual é o órgão? Alguém sabe? Dá um chute na lua aí para mim. Vamos ver se vocês estão bons de chute. Não gasta tudo comigo, né? Gasta um pouquinho na prova também. A vesícula tem função, Lidiane. A... O apêndice. Show de. Aí, ó, ponto para ti. O apêndice, ele era o órgão que era responsável pela degradação da celulose, dos vegetais, enfim, né? Perdeu a função. E ele é a pontinha do intestino, né? Quando detona, cara, dá a famosa, quando inflama, dá a famosa apendicite, que a galera tem que fazer tirar ele, tirar a pontinha ali que aí te alivia. E a vesícula biliar tem função, a gente vai falar sobre ela, inclusive, nega véia tá com problema na vesícula biliar dela, vamos dar um jeito aí. Olha aí, é isso aí. Os dois tu diz a vesícula e o apêndice, pedra na vesícula. Sim, não, é porrada, é porradaria. Beleza, vamos lá. Lá no. Eu nunca cheguei nessa parte aí, se morre ou não por causa de vesícula. Mas que dá uma dor horrível na pessoa que tem problema ali, eu sei que dá, que eu tive familiares já que também tiveram que tirar. É porrada. Galera, deixa eu pensar uma coisa contigo aqui. Boca, antes do esôfago aqui, a gente vai ter a faringe, viu? Não sei, eu não. Agora eu tô lembrando, não falei da faringe para ti, mas aqui a boca, faringe, esôfago, né? Ó, faringe. Eu vou falar da faringe porque depois eu vou ter que falar de outro sistema aí que a faringe tá envolvida aqui com a parada aqui, tá? Ó, boca, faringe, esôfago. Bota a faringe aí no meio aí da boca e do esôfago, beleza? Eu vou dizer, o senhor não falou da faringe, tá? Tá ali. Relaxa teu corpo.
Relaxa teu coração. Vem comigo, tá bom? Ó, boca, faringe, esôfago. Foi. No estômago tu vai botar ali, ó, suco gástrico. Que é isso? Claro, eu vou relacionar sempre para ti as palavras-chave, que são aquelas palavras que tu vai sublinhar na hora da questão, né, galera? Então, suco gástrico está relacionado com o estômago. O suco gástrico ele é ácido. A gente vai ter o pH de concentração, né? Que é básico, neutro e ácido. O suco gástrico ele é ácido, tá? Só para te saber, porque vai ter outros lugares que o pH vai ser diferente, vai ser mais básico. Vamos lá. Tem um negócio bacana aí que é sobre o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico ele é pancada. E a gente tem isso no nosso estômago. O ácido clorídrico. O ácido, em química agora, essa aula aí é multidisciplinar. O ácido clorídrico ele é HCl, é hidrogênio e cloro. HCl, ácido clorídrico. A gente tem no nosso estômago, tá? Por que que o ácido clorídrico ele torna o suco gástrico mais ácido, mas tem uma função. Isso aqui é legal de tu te ligar agora já, né? Aqui comigo, que é o seguinte: tudo tem uma função dentro do nosso corpo, nada é por acaso, viu, galera? Então, ele é ácido para ativar enzima, uma enzima ali para a enzima ela é uma proteína que acelera o processo de digestão, processo de degradação daquele alimento. E qual é a proteína? São todas? Não são todas. É uma proteína chamada pepsina. Então, a acidez, né, do suco gástrico no estômago, ela é responsável pela ativação da enzima chamada pepsina, essa que degrada a proteína, tá? Quando degrada a proteína, a gente chama de protease. Tudo que é ase é enzima, né? Protease, então degrada proteína. Qual, senhor? A pepsina, cara, anota aí, pepsina. É ativada por quem? Pela acidez do suco gástrico, né? Ele é ácido para ativar a pepsina, tá? É, aí tem a parte automaticamente tu vai te ligar, que é o seguinte: o suco gástrico ele tem uma função antisséptica, né? De já detonar ali micro-organismos que vierem junto com a comida, né? Que tem coisinha ali, tu sabe, né? Não, não é tudo saudável, não. Às vezes vem micro-organismos juntos e ali no suco gástrico ele tem uma função antisséptica, então ali ele já vai dar uma limpadinha ali na galera. Já vai dar uma. Tu não, já dá um, um canto pro cara, assim, ó, te liga, né? Daqui em diante tu não passa mais, tá beleza? É, Válvula eu não vou comentar contigo, não precisa, mas tu sabe que tudo é compartimentado, né? Para te passar de um órgão para outro, certamente tu vai ter válvulas ali que abrem e fecham em vista da nutrição, em vista da digestão. Não vou falar delas, não precisa, mas só para te saber que tem portinha ali que abre e fecha quando o alimento tá passando nesse processo de digestão, tá?
falei da pepsina já. Eu acho bom, galera, tu botar um asterisco aí na pepsina. Ou tu sublinhar ela, ou circular, porque essa enzima é super importante. É a mais importante que a gente vai ter no estômago. É a principal que a gente chama, né? A principal enzima gástrica é a pepsina, tá? Beleza? Tamo bem. Tamo bem. Tô dando uma olhada aqui, é isso mesmo. Escreve aí, outro, intestino delgado. Já vamos pro intestino delgado. Tranquilo, galera, até aqui? Boca, faringe, esôfago, estômago, tá tranquilo? Eu vou falando um pouquinho de cada um ali, que a gente tem que falar dos outros sistemas, né? Legal, Alex, legal. Vamos lá, então. Intestino delgado. Tá. No intestino delgado, eu tenho que falar o seguinte para ti. Ali nele, tu já bota assim, ó, suco biliar. Suco biliar. Onde é que é produzido o suco biliar? Qual é o órgão que produz o suco biliar? Ah, guria, tu tá craque, velho. Tu tá craque, só o que eu te falo. Fígado, galera. Anota aí. Suco biliar produzido pelo fígado. E produzido assim, ó, não para, meu. O bonde não para, o negócio agita ali toda hora, tá? Boa. E esse suco biliar que é produzido no fígado, ele fica no fígado ou ele é armazenado em outro lugar? O que vocês acham aí? Que o fígado ele fica produzindo aquilo ali direto, né? Então ele não tem espaço ali para ficar produzindo bagulho dele. Produz, agora eu vou dar a resposta, e armazena em outro lugar. Estou te afirmando isso. Ó, é exatamente a vesícula biliar, pô, exatamente, é isso aí. Porque isso é um pega-ratão, galera. Eu tô brincando contigo aqui, mas tu tem que ficar ligado, isso aí é um pega-ratão, cara. Pega a galera. Ô, legal. Que bom. Pô, bom, tá lembrando ainda, isso é bom. Porque o pessoal acha que a vesícula biliar é que produz o suco biliar, e não é ela, é o fígado. O fígado produz, e quem armazena o suco biliar é a vesícula biliar. Essa aí que dá um problema na galera, tá? Então, produção, fígado. Armazenamento, vesícula biliar. Do que? Suco biliar. Anota, anota tudo aí, não vai errar essa questão. Tu vai acertar e tu vai me dizer, acertei. Vai lá. Bom, a, a bilis, que é esse suco biliar aí, ela. Peraí. Deu uma travada aqui agora, quase não saiu a voz. Ela não tem enzima.
Isso é uma coisa boa de tu escrever aí. Que no suco biliar não tem enzima nenhuma, tá? Ele não tem enzima, mas ele tem sais biliares. Sais biliares, tá? Sais biliares. Ah, qual é a função, então, dos sais biliares? É o seguinte, cara, aí que tá o negócio legal desse órgão, né? Que é o seguinte, a função do suco biliar é emulsionar a gordura. Ele emulsiona a gordura. Tem a... Tem creme de beleza, né? Tem coisa que... Emulsão, né? Que é emulsionar, né? Eu fico pensando sempre na louça, né? Na louça que eu lavo aqui em casa, que é o seguinte, ó. Quando a galera toda, acho que todo mundo já lavou louça na vida, né? Tem gente que continua. Eu, por exemplo, todo dia tô lavando louça. Aqui, ó. Pega a louça suja de gordura, né? Vamos supor que tu comeu. O que que eu comi esse dia aqui foi chuletinha no disco. Fiz um carré suíno no disco. Então tem gordura, né? Tem gordura ali e tal. No prato também ficou a gordura. Como é que eu lavo? Esponja, detergente e dou, né? Ó, e só que eu não, tipo assim, ó, ensaboa tudo e depois tu passa água, né? Não vai passar sabão e vai lavando, né? Vai gastar mais água assim do que se fizer num tirambaço só. É semelhante o emulsionamento de gordura que tu vê ali no prato, por exemplo, né? E aqui dentro do corpo, que é o seguinte, quando tu ensaboa, tem gordura, tá, no prato, tu ensaboa, deixa do lado ali da pia. Quando tu olhar de novo o prato que tu passou detergente, tá? Para tirar a gordura dele. Como é que ele vai estar? Como é que vai estar essa gordura? Como é que vai estar essa gordura com sabão? Vocês nunca perceberam isso? Vocês vão começar a perceber as coisas aí na vida de vocês aí. O senhor falou isso daí é mesmo. Ele junta a gordura. O sabão ele vai pegar a gordura assim, vai juntar, ó, vai deixar assim, ó. Ele chama de grunhos, né? Quando junta tudo assim. Ele vai deixando ali junto. Assim também no nosso corpo, pela bilis, né? Ela vai emulsionar a gordura, tá? Então vamos lá, vamos nessa. Então, emulsiona os lipídios. Os lipídios são as gorduras, os óleos, as ceras, enfim, né? Que a gente ingere. Muito bom. Com isso, ele vai facilitar o quê? A ação das enzimas, né? Mas não ali do suco biliar, porque ele não tem enzima, ele tem sais biliares. Mas tem outros lugares que tem enzima. E tem uma que degrada os lipídios, que é produzida no pâncreas, que são as lipases. Lipases são as enzimas que degradam os lipídios. Lipases. Onde é que estão, senhor? No pâncreas. Aí como é que chama? Lipase pancreática.
tem um negócio aqui que, claro, tu já sacou, né? Por exemplo, quando a gente se excede no álcool, né? A galera se excede no álcool e vomita, tá? Ah, tem uns que são bem pancada, né? O cara enfiou o pé pelas mãos. Quando tu regurgita, né? Ele é um processo inverso ao da digestão. O natural é que as coisas entrem pela boca, passem por todos esses órgãos e saiam pelo ânus, né? Esse é o processo natural. Quando, quando volta, quando sai, é o contrário, né? É uma coisa, é o reverso. Nisso sai a bilis junto. Tá meio esverdeado, quando dá um negócio. Então, só para te saber que o que que sai ali também é a bilis, tá? Suco pancreático, produzido no pâncreas, o nome já diz. Anota aí, é bom esse aí é bom. Suco pancreático, pâncreas. Tá. No pâncreas, eu queria que tu. No pâncreas, tá, o que está relacionado com o pâncreas? O suco pancreático. Está relacionado com o quê? Com enzimas que degradam alimentos que a gente come. Eu vou mandar para ti agora as enzimas aí que tu precisa anotar e o que que ela degrada, tá? Então faz uma listinha aí das enzimas do pâncreas, tá? Vamos lá. Tripsina. Tripsina. Vai degradar a proteína, tá, galera? Tripsina também degrada a proteína. Ah, claro, né? Porque a gente está no intestino delgado. Só que a proteína ela degrada no estômago também. Lembra da pepsina, né? Tá no estômago. Só que ela não consegue degradar por completo a proteína. Então, ao longo do processo, ela vai sendo degradada. Então, a proteína é degradada no estômago e no intestino delgado. Através, então, no estômago é qual? A pepsina. E no intestino delgado, através do suco pancreático, através da tripsina, tá? Então, tripsina, proteína, degrada a proteína. Amilopepsina, amilo é amido. Amilopepsina degrada amido. Quando tu come aí uma batata inglesa, uma batata doce, pum, é essa enzima que vai degradar esse alimento aí. É, lipases, já falamos das lipases, né? Que degradam os lipídios. Depois aí que o, o suco biliar junta, né? Emulsiona a gordura, as lipases vêm para degradar ela, tá? Nucleases. As nucleases é bacana, que até agora eu não tinha comentado sobre elas, né? As nucleases elas vão degradar ácidos nucleicos. Que são os ácidos nucleicos? O DNA e o RNA. Porque, por exemplo, quando a gente come um bife, vai ter DNA e RNA do animal que a gente está comendo, né? Ou um ovo, enfim, vai ter DNA e RNA. Quem é que degrada esses ácidos nucleicos? As nucleases, tá bom? Beleza. Olha aí, várias, hein? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro enzimas aí rapidinho que degradam seu respectivo alimento aí. Show. Deixa eu ver coisa aqui pra ti. Até aí tá bacana, galera? Estão entendendo o esquema? Que é tudo um tipo um mapa mental que eu tô pensando, né, pra te fazer. Tá tudo, tá. Estão comigo ainda, né? Fica comigo aí. Vou te dar várias, várias, só o quentuche. Segura, segura. Como o conteúdo ele é extenso, a gente tem 2 horas só.
eu vou pegando o filezinho para ti, tá? Não vou, papo furado não era, mas o que é importante, tá? Ah, lembrei de um negócio legal agora que do intestino delgado aqui, que é o seguinte, ele é cheio de vilosidades. Vocês estão ligados nas vilosidades? Vilosidade é assim, ó, tem várias, é dobradinha assim, ó, que é o, por que que ele é assim, vilosidades? Para ele, ele vai funcionar assim, ó. As vilosidades no intestino delgado, ela aumenta o poder de absorção para absorver ali os nutrientes. Então, ali aumenta o poder de absorção. Tu quer ver uma legal que a gente come também? Mondongo. Agora a gente está no inverno, de vez em quando. Foi semana passada, acho que deu um frio a fuzel, né? Segunda, terça, por ali. Mondongo. O pessoal chama de dobradinha. Aí tu come com batatinha inglesa, né? Já comeram mondongo, galera? Vocês gostam de mondongo? Qual é que é Fala comigo. Hã? É bom, né? Eu gosto. Aí, ó, viu? Até das minhas, não adianta. Nunca ouvi. Bah, guria, tem que comer, cara, é tribom, meu. Muito legal. Ah, não come mais, pois. Bom, tudo bem. Mas o lance do mondongo ali é o. Tu vai ver direitinho as vilosidades dele, porque eu tenho uma parte dele que é lisa, né? Parte dele que é lisa do mondongo, que é o intestino delgado, tá? Parte lisinha. E a outra parte que tu vira assim, ó, aqui tudo é enrugadinho, tudo corrugado, assim. Ali é que estão as vilosidades, que é para aumentar o poder de absorção, tá? Não, tudo bem. Mas só para te entender também que tem uma galera que gosta, né? A gente come tudo, não quer nem saber. O mondongo, então, tá aí, ó. Para te lembrar do quê? Das vilosidades. Qual é a função? Aumentar o poder de absorção, tá? Tá. Depois aí do intestino delgado vem já o intestino grosso. Não vou muito de. Tem muita coisa, não precisa de falar tudo isso, mas tem coisas que acontecem nele que eu acho importante que tu escreva aí. Então escreve assim, ó, intestino grosso, e tem coisas que acontecem ali que eu acho legal de tu anotar aí. É o seguinte, primeira coisa, absorção de água. É no intestino grosso. Ele absorve água ali, tá? Formação e acúmulo de fezes, cocô. É ali também, tá? E fermentação e decomposição de restos alimentares. Isso aí é o que o pessoal é feito ali também no intestino grosso. Ali acontece esse lance, tá? O que eu ia te falar? Tem uma coisa aqui. Isso é a nossa flora intestinal, o pessoal chama de flora intestinal. São micro-organismos que estão ali e eles desempenham esse papel de decompor e fermentar restos alimentares que chegam até ali e dali assim, mais adiante a formação, né, das fezes. Acontece que às vezes vamos supor, penso sempre na bebida, né, a bebida alcoólica. Ela vai alterar
O pH do intestino grosso, ela altera, bom, ela altera tudo, né? Mas ela vai alterar ali o pH. E aquele pH não vai ser legal para a tua flora intestinal, para as bactérias que estão ali. Então elas morrem, elas falecem, né? Elas não suportam aquele pH. E a formação das fezes fica incompleta, porque precisa da parte deles. Só que a parte deles não é feita, porque eles morrem, né? E daí acontece o que, galera? A diarreia, a disenteria, né? Acontece depois que tu ingere bebida alcoólica em excesso, né? Tu vai ter diarreia no outro dia. Por quê? Porque tu matou a galera que ia decompor o resto alimentar que estão ali no intestino grosso, né? Claro que depois de um tempo elas se recompõem, né? A gente não perde elas para sempre, assim, né? Elas vão se recompõem a nossa flora intestinal e daí a gente volta ao normal. Mas quando altera o pH, dá problema. Assim também no estômago, né? Quando altera, porque o pH do estômago ele é ácido, né? É número 2, 2 assim, de 0 a 7 é ácido, 7 é neutro, de 7 a 14 é básico. Tem um lance assim, né? Aquela régua do pH ali de concentração. Mas quando ele fica muito ácido, ele irrita a parede do estômago, então dá azia na galera, né? Que é acidez, né? Excesso de acidez. Tem um limite também. Tem que pensar sempre assim, as coisas não pode ser muito em excesso e também não em escassez. Tem um equilíbrio. Quando ultrapassa o equilíbrio, altera, né? Então, por exemplo, quando está muito ácido o estômago, ele causa azia, né? E daí, o que a galera faz para dar uma equilibrada? Quando, tô com azia. Aí o que faz? Quem é que sabe me dizer aí? Agora vai vir as magias, os mandrake tudo aí agora aí. Leite gelado. Tu ainda botou ele gelado ainda. Mas o leite em si é bom para azia, por quê? Porque ele é básico. O leite ele é básico. Então ele vai equilibrar a acidez no estômago. E daí tu vai ficar numa boa. O pessoal toma leite magnésia também. Bom, enfim, chá de loz. Olha aí. Se a avó falou, ó, se tem uma regra nessa vida é o seguinte: se a avó falou, tá falado, hein? Porque as velhas sabem dos negócios. Todas elas. As vó têm essa magia do chá aí. Sabe todos para tudo, todos os problemas. Muito bom. Essa eu não sabia, viu? Tô sabendo agora. Chá de losna. Beleza. Galera, fechou o sistema digestório. Vou avançar contigo. Sistema respiratório. Então, o lance do sistema respiratório é o seguinte, ó. Quando eu faço assim, estou usando meu sistema respiratório. E o que é legal disso tudo? É que é o seguinte, ó. A gente não utiliza todos os gases, mas a gente utiliza um gás que é o que nos permite respirar, né? Que gás é esse? Que gás é esse, meu povo? Que a gente, ó, chama.
Oxigênio, né, galera? Pô, tô de sacanagem. O2, oxigênio. E tem uma coisa que eu acho legal, que é o seguinte. A gente, então, pega o oxigênio e daí faz assim, ó. O que que sai pro meio? O que que sai? Que gás é esse que a gente respira? Usa o oxigênio. Olha aí, meu. As gurias estão afiadas. Agora eu vi. Os gurias não são de nada. Eu já falei isso pros caras, os caras não me levam a sério. As gurias estão um avião. As gurias são um avião, velho. Estão voando. Muito bom. Gás carbônico, né? Dióxido de carbono. CO2. Então, isso é bacana vocês lembrarem. Nós somos seres aeróbicos, aeróbios. Então, a gente precisa do oxigênio para sobreviver, né? Aeróbios. Mas existem organismos anaeróbicos, que não precisam de oxigênio, não usam oxigênio, né? Anaeróbicos. Por exemplo, a gente tem árqueas e bactérias que são anaeróbicas, não usam oxigênio. Nós, sim, nós precisamos, né? Nós precisamos de oxigênio. Se não tiver oxigênio, a gente morre, tá? Precisa de oxigênio. Beleza. O que que eu queria que tu fizesse um link sobre nós e os vegetais? Porque, por exemplo, a gente tem a respiração, que é o que a gente vai estudar agora, o sistema respiratório. Então, o que que a gente faz? A gente capta o oxigênio, utiliza ele e libera dióxido de carbono, né? Gás carbônico. Beleza. As plantas é um processo diferente. As plantas têm um processo que fazem um processo chamado fotossíntese. O que é a fotossíntese? A planta ela vai captar esse dióxido de carbono e liberar oxigênio. Então, é o inverso, né? O que a gente faz? A gente capta o oxigênio e libera gás carbônico. O que a planta faz? Capta o gás carbônico e libera o oxigênio. Através de qual processo, prof? Processo de fotossíntese. Tá bom? Então tem esse troca aí de gases entre nós e as plantas. Beleza? Legal. Vamos lá, então. Sistema respiratório. Aí como é que é isso daí? Fossas nasais, faringe, laringe e brônquios, brônquios, bronquíolos, pulmões, os alvéolos pulmonares, é dentro dos pulmões ali. Essa é a nosso sistema respiratório, né? Fossas nasais, aqui, né, a gente tem a traqueia, né? Ó, antes, faringe, laringe, traqueia. Aí vem brônquios. Aqui, assim, ó, a gente tem um osso aqui, ó, bem no peito aqui, qualquer um, todos nós temos, ó, chamado externo. Externo. Daqui, assim, ó, é um osso que a gente tem aqui, chamado externo, que vai engatar nossas costelas, né? A gente vai ter mais umas 4 aéreas aqui que não tem, não se ligam nesse osso externo. Elas são soltas aqui, inclusive até para movimentar quando o pulmão movimenta, né? Senão ia ser bem difícil a gente respirar também, né? Porque o pulmão ele vai ter que inflar e relaxar, né? Esse é o processo para a gente poder respirar, né? Então, precisa que elas sejam livres mesmo. Então, aqui, ó, brônquios, ó. E daí ele se ramifica, né, filho? Os bronquíolos e alvéolos pulmonares. E ali dentro da onde? Dos pulmões. Tá bom? Anota esse caminho aí. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia. A traqueia é essa parte aqui, ó. Que os guri tem um gogozão aqui quando o cara tá com 14, 15 anos de idade. Começa a ter uma saliência aqui, ó. Né? Os guri estão ligados, né? Ó. Aqui assim é a traqueia. Tá? Aqui é assim também que a gente vai ter
a glândula tireoide, né? Aqui assim, ó, bem aqui, tá? Depois brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, pulmões. Tá, beleza. Pegaram aí os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Boa, legal. Ah, legal, tudo anotado, isso aí. Vamos lá. Vou falar o que importa de cada um, tá? Que é o que eu fiz lá no sistema digestório. Vou fazer assim também para todos. Fossas nasais, interior do nariz, tá? Tem que fossas nasais, interior do nariz. Que inclusive é grande, né, galera? Vocês já viram? Tem uma galera maluca que pega a tesoura e bota aqui dentro do nariz. Já viram essas loucuradas aí? Ou não? Bom, não precisa nem ver isso. Só o exame do Covid, né? Que é uma baita de uma haste. Isso, Evelyn, perfeito. Não precisava nem esse negócio de tesoura, né? É um bagulhão, né, velho, que entra. O pessoal acha que, bah, de onde é que vai, né? Vai lá dentro, que assim, né? Nosso cérebro é. Nosso cérebro, nosso crânio, né? Aqui, toda. Vai lá dentro, aí raspa lá a parede da fossa nasal, tira, né? A gente vê que a nossa fossa nasal, ela é grande, né? Dentro aqui do nosso crânio. Então, fossa nasal interior do nariz. A gente tem o vômer, né? O vômer é esse ossinho que a gente tem aqui, ó. O vômer, aqui assim, que vai separar as fossas nasais, né? Daí vai ter a fossa nasal, tem o vômer aqui. Esse ossinho aqui que divide a nossa fossa nasal. Vamos lá. Fossas nasais, foi. As aberturas internas, que é lá onde é que vai essa haste do corona aí, são as coanas. Coanas. Foi? Galera, depois das fossas nasais, faringe. O que é legal de falar da faringe? Que ela é um órgão de dois sistemas. A faringe é um órgão de dois sistemas. Ela faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório, né? E às vezes, cara, aquela válvula, tem uma válvula, né, que divide a faringe ali, né? Ela dá uma disfunção ali, cara. Por exemplo, tu tá comendo arroz, por exemplo, e tu dá uma engasgada, ou então tu tosse, e o arroz sai pelo nariz. Já aconteceu com alguém aqui? Tri estranho, né? Tipo, ah, que nojo, né? Mas não é, cara, é porque a faringe, ela faz parte do sistema respiratório e digestório. Pô, Nescau também, bah, Evelyn, seu nariz tá meio estranho, Evelyn. Nescau, guria, bah, te comporta, tá demais. Outra, outra coisa legal de ver também, por exemplo, quando tu tá com constipada, que tu bota. Ai, olha só a outra. Ai, deu, guria, vocês estão avacalhando já. Aqui, ó. O Sorine, né? Quando tá entupido. Isso. Tu bota o Sorine assim e sente o gosto. E sente o gosto. Eu digo, pô, mas eu botei aqui no nariz que não tem nada a ver com a boca. Aí é que tá. Sente o gostinho, né, do negócio aqui que botou no nariz. Porque a faringe é o que possibilita isso, né? Que ela faz parte do sistema digestório e do respiratório. Tá? Então anota aí da faringe. A faringe é boa de cair, eu faria. Eu faria uma questão sobre a faringe.
porque ela tem uma importância, né, nos dois sistemas, né? Isso é bem legal de ver. Vou aumentar um pouquinho da faringe, falar só um pouquinho mais dela. Pode colocar aí que ela compreende a orofaringe, a orofaringe, com O, sem H, orofaringe. O que é orofaringe? É a garganta. Olha o nome bonito da garganta aí. Orofaringe. Orofaringe. Aí. Se comunica com a boca, né? Com a boca. E a nasofaringe. Aqui atrás tem a boca. Aqui é assim a nasofaringe. Vai ter uma tampinha ali, a epiglote. Chama epiglote. Beleza. Depois da faringe, a laringe. O que é legal de falar da laringe? É onde estão as nossas cordas vocais. Então, a localização das nossas cordas vocais é onde? Na laringe. Avançamos, vamos para. A gente vai chegar aonde? Na traqueia. A traqueia aqui, ó. Tem a traqueia mais firmezinha, né? Mais firmezinha aqui. Se botar a mão aqui assim, ó. Bota aí pra te ver. Nunca botou a mão no teu pescoço, bota agora aqui, ó. Anéis cartilaginosos, ó. Tu vê direitinho os anéis cartilaginosos, ó. Passa devagarinho aí, senão tu vai te machucar, né? Quando vê tá te estrangulando aí. E a traqueia, então, ela vem aqui e bifurca, ela vai bifurcar, né, para os brônquios. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela a traqueia vem e vai abrir para os brônquios, tá? Próximo aqui, depois da traqueia, os brônquios, que se ramificam em bronquíolos, nos pulmões, né? Eles se ramificam nos pulmões em bronquíolos, originam os bronquíolos. Vai começando a filamentar, né? Vários filamentos, assim, nos bronquíolos. E pulmões, né? Os pulmões, qual é a jogada dos pulmões? Protegido pelas costelas, né? Que eu já falei, são protegidos pelas costelas. São separados pelo coração também, os pulmões são separados pelo coração. E as trocas gasosas acontecem nos alvéolos pulmonares, tá? A troca gasosa, do oxigênio e dióxido de carbono ali, né? Tem um nome essa troca gasosa, é bom tu escrever. Chama hematose. Chama hematose. Fechou? Fechou legal aí, galera? Tudo certo? Tudo tranquilo? Como é que tá? Anotado? Beleza. Opa, legal. Seguinte, sistema circulatório. Vamos lá, sistema circulatório. Tu vai ter dois sistemas, desculpa, dois tecidos. O tecido linfático e o tecido sanguíneo, tá? Eu vou começar falando sobre o tecido linfático no sistema circulatório. Então anota aí, sistema linfático. Quais aqui no sistema circulatório eu vou falar bastante das células, que cada uma tem uma função importante ali, tá?
Então, a célula aqui constitui o tecido linfático, é chamado linfócitos. Os linfócitos são as células do tecido linfático. No tecido linfático, a gente não vai ter duas que a gente tem lá no tecido sanguíneo. O que a gente não tem no tecido linfático? Hemácias e plaquetas. A gente não tem. Então, sem hemácias e sem plaquetas no tecido linfático. O que forma o tecido linfático? A linfa, que é a parte líquida ali, né? A linfa e os órgãos linfáticos. São três os órgãos linfáticos: baço, timo e linfonodos. Os linfonodos têm em vários lugares do corpo, os linfonodos, né? Baço, timo e linfonodos. Galera medonha, o negócio é o seguinte, vamos lá pro função, né? De repente o pessoal chama na função na prova lá. Escreve aí. Auxilia o tecido sanguíneo na remoção de impurezas. Então vai ajudar a remover as impurezas aí do tecido sanguíneo. Auxilia ele. Contribui na defesa do organismo. Ó a nossa defesa aí. Os linfócitos, né? Contribuem para a defesa do organismo. Através da produção de anticorpos e os linfócitos. Já foi dito, né? Linfócito, galera, anota, sublinha bem aí que para lembrar. Bom, os linfonodos é o seguinte, cara, é o que vai atacar a bactéria ou qualquer outro micro-organismo que vá danificar o nosso organismo, tá? Pode acontecer, claro que pela ação antibacteriana e tal, ele ter uma manifestação inflamatória, pode inflamar os linfonodos. Quando acontece isso, a gente vai ter o que o pessoal já deve ter tido, que são as ínguas. As ínguas são as manifestações inflamatórias nos linfonodos. Então pode ter, já teve uma galera que teve íngua aqui assim, porque aqui assim nós temos, né? Aqui, ou na virilha, ínguas. São as duas partes mais comuns assim que eu lembro, né? É aqui no pescoço, no pescoço assim, né? Aqui assim, tu ter íngua. E nas virilhas, né? Nas virilhas também tu tem íngua. Não lembro se tem outros lugares, mas certamente outros lugares vão ter também. Só nos mais frequente que eu fico pensando. Só um pouquinho que eu vou ler a mensagem aqui. Daqui a pouco, Jéssica. Daqui a pouco eu mando duas perguntinhas aí. Fica com nós. Tá beleza? Bueno, galerinha, tecido sanguíneo, né? Tecido linfático foi, tecido sanguíneo agora. O tecido sanguíneo é o plasma e os elementos figurados, que a gente chama que são as células e outras partes mais sólidas, tá? Plasma e elementos figurados. O plasma é a parte líquida, vai ter um monte de coisa ali, não vou entrar em detalhes contigo, mas 90% é água, né? A gente vai ter
proteínas, aminoácidos, sais minerais, tudo ali no plasma. Os elementos figurados, sim, esses aí é bom de tu anotar. São os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos e as plaquetas, tá? Olha os elementos figurados. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. São os três, tá? Hemácias. Olha as hemácias aí. Onde é que são produzidas as hemácias? Quem é que sabe me responder? Onde são produzidas as hemácias? As gurias que estão a milhão aí. Onde é que é produzidas as hemácias? Não ri. No fígado, não. No fígado, não. Hemácias. Ah, guria! Tu tá show de bola. Olha só, galera, vou falar agora um negócio importante aqui, ó. A gente tá tendo aula de Bio 3, né? Depois dessa aula, galera, já marca a prova aí, pô. Pra fazer a prova, tu tá com a cabeça quentinha, o conteúdo tá quentinho aqui. Faz a prova, já passa nessa prova aí, né? Pô, tá irada a parada. Anota, leu, faz a prova, passa. Esse é o lance. Não demora muito para fazer a prova, tá? Medula óssea vermelha é o lugar onde a gente produz as hemácias. Anotem. Falo isso por quê? Porque, pô, o pessoal faz transplante de medula óssea vermelha quando tem problema com as hemácias, né, galera? Fica ligado aí. Ahn, alguém falou fígado aí. Foi a Luciana ou Luciane? Quem é que falou do fígado aí? Foi tu, Luciana, eu acho. Foi. Olha só. O que que acontece ali no fígado, né? Bom, a gente vai ter a remoção também das hemácias que não tem mais função dentro do corpo. Elas vão desmontar, vão destruir elas. Aonde acontece a destruição das hemácias? No fígado. O fígado é o lugar, é o cemitério. O fígado é onde vai para o abate. E não só o fígado, né? O baço também. Então, o fígado e o baço são os órgãos aí que vão destruir as hemácias, aquelas que não têm mais função, né? Removem e destroem, tá? Glóbulos brancos, os leucócitos, anota aí, vão fagocitar. Fagocitar é retirar, né? Englobar partículas estranhas ao nosso corpo. Tudo que é estranho ao nosso corpo vai ser fagocitado pelos leucócitos, pelos glóbulos brancos. É a nossa célula de defesa também, os glóbulos brancos, né? E o último elemento figurado, a gente falou das hemácias, dos leucócitos, as plaquetas. Plaquetas, o que é importante tu saber, que participam da coagulação sanguínea, quando tu te corta, né? Que vai ter vai estancar aquele sangue dentro do teu corpo, que a ideia toda é deixar o sangue dentro do corpo, não que ele saia até tu não ter mais ele dentro de ti, né? A coagulação sanguínea é esse processo de estancar o sangue. Então, quando tu te machuca, as plaquetas têm um papel fundamental nessa coagulação sanguínea e depois disso, com oxigênio aqui no ar, oxidação, vai criar a casquinha e depois a cicatrização, né? Esse é o processo de coagulação sanguínea, então. Muito bem. Galera, que loucurada, hein? Pô, conteúdo pra caramba. Olha aqui, ó. Órgãos, órgãos do sistema circulatório.
Vou falar só da bola da vez do cara chamado coração. Coração, então, que é chamado miocárdio. Já pensou assim tá lá na questão miocárdio, tu não lembra que é o coração? Anota aí, coração é o miocárdio. O nosso ele tem quatro cavidades, né? Dois átrios e dois ventrículos, tá? Só para te saber que são quatro câmeras, né? Os vasos sanguíneos, é bom de tu saber também. As artérias, veias e capilares sanguíneos. Artéria, o que que vai fazer? A artéria vai bombar sangue do coração para o corpo, do coração para todo o resto do corpo. Artérias. As veias, do corpo para o coração, tá? Do corpo para o coração. As veias têm a parede do vaso mais fina do que as artérias. As artérias são mais grossas, né? E os capilares eles vão ser resultado aí de ramificações, né? Ramificações aí finas das artérias, tá? É isso. Acho que é isso aí. Tem um lance do batimento cardíaco, que eu acho que não vem ao caso, assim, chega até adulto, né? Nós, no caso, é até 85 batimentos cardíacos aí por minuto. Pessoal que tem algum problema no coração vai usar marca-passo para manter a frequência cardíaca, né? Porque vai oscilar, né? Isso, e daí não pode oscilar. Tem que ter um ritmo ali, né? E esse ritmo quem dá depois, caso o teu coração não o tenha mais, é o marca-passo, tá beleza? Cara, sistema imunológico. Estamos finalizando, galera. Fica comigo aí, sistema imunológico. Sistema imunológico, então. hum, ah, agora vem uns conceitos aí legais, conceitinhos aí. Anota aí que é importante. Imunidade. Pô, depois, em época de coronavírus, vacinação. É bom, né, cara, a gente saber sobre o que que a gente está falando, né? Imunidade, então, é a resistência do nosso organismo, né, a uma substância ou a um agente invasor. Então, imunidade é a resistência do nosso organismo contra agente invasor, né, ou contra uma substância estranha, tá? Antígenos. Olha o outro conceito aí. Antígenos. O que que são os antígenos? São substâncias ou organismos estranhos que induzem a resposta imunológica específica. Olha aí. Foi? Antígeno? São substâncias ou organismos estranhos que induzem a resposta imunológica específica. Anticorpos. Anticorpos, então, é o que o corpo produz, né, para combater os antígenos. É o que o corpo produz para
destruir ou neutralizar organismos estranhos, antígenos, no caso, né? Galera, lembra lá que o tecido linfático tinha os linfócitos, tecido sanguíneo tinha ali, ó, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? Muito bem. Aqui no sistema imunológico, a gente vai ter duas células aí que fazem parte, chamados os macrófagos e os linfócitos, tá? Então fica ligadinho aí. Macrófagos e linfócitos são as células aí do sistema imunológico. Beleza. A imunidade, a gente pegou o conceito, né? Pegamos o conceito aí de imunidade, que é essa resistência do organismo, né? A uma substância ou agente invasor. Essa imunidade ela pode ser passiva ou ativa. E essa classificação a gente tem que saber. Passiva ou ativa. Passiva é o soro, né? E ativa é a vacinação. Caso a prova te peça, tu já sabe. E aí, galerinha, tudo certo com vocês? Legal. Anotaram tudo aí? Uma bomba de biologia 3, sábado de manhã, hein? Mas é legal, eu curto trocar essa ideia contigo aí. Ia curtir mais tu trocando uma ideia com a galera que é tua aí na tua casa aí sobre, né, esses conteúdos todos aí que a gente conversou. Galerinha medonha, vamos ficar por aqui, né? Não tem muito não que se falar. Dá uma olhadinha aí nas demais questões aí também. Dá uma passada de olho aí. Marca a tua prova, passa e me chama pro dia comer um coxa sobre coxa, que a carne tá muito cara, tá? Anota aí então, primeira, questão um para mandar pro colégio, tá bom? Questão um, deixa eu pensar numa aqui agora para ti. É tudo no freestyle essas questões aí. Ah, tá. Vamos lá. Questão um. O que é digestão? O que é digestão? Questão 2. O que é imunidade? Beleza, galera? Anotaram aí então o que é digestão? E a segunda questão, o que é imunidade? Opa, show. Valeu. Então tá, galera, um beijão para todo mundo aí, bom final de semana. Vamos ficar por aqui.